Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Bom, nós estamos lendo agora as epístolas do apóstolo Paulo aos Romanos, né? E hoje o capítulo 5, um capítulo muito importante para aqueles que querem agradar a Deus, fazer o que é certo, para ter a presença de Deus com ele. Bom, nós temos visto que os judeus, muitos deles ainda queriam guardar as tradições do passado, a velha aliança, que era a circuncisão da pele do prepúcio masculino, como forma de aliança com Deus. E o apóstolo Paulo vem dizendo que agora essa circuncisão deve ser feita no coração. E por que no coração? Porque o coração é a fonte da emoção, é a fonte do engano, né? A própria Bíblia define o coração como perverso, enganador. Então, se eu tenho que circuncidar alguma coisa, seja o coração, quer dizer, a minha vontade. E aí é onde está o maior sacrifício do ser humano, né? Ele tem que negociar com a própria vontade dele. E aí vem, então, a luta, né? Que ele trava contra si mesmo para fazer a vontade de Deus. E aqui em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo então traz a solução para aqueles que querem definitivamente ter uma aliança com o Senhor Deus. Bom, se você gosta desse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos fazer a nossa oração, claro. Meu Deus, nós queremos ser justificados pela fé. É pela fé que aceitamos ao Senhor, assim também como pela fé nós recebemos o Teu Espírito. Pai, dá-nos o entendimento da Tua palavra. Eu entrego essa meditação a Ti, peço que o Senhor nos conduza e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. E peço que o Senhor abençoe essa pessoa que tem meditado conosco, tem tirado o tempo dela para poder ouvir também a Tua voz. Que o Senhor fale com ela. Amém. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O comentário diz: pela fé, temos paz com Deus. Essa paz significa a tranquilidade da nossa consciência quando carregamos em nosso íntimo a certeza do perdão divino. A paz na consciência vem quando não há nada que nos acuse diante de Deus e quando não somos mais escravizados pelo pecado. O Espírito Santo deixou bem claro, pelas palavras de Paulo, que essa paz com Deus é o resultado da fé apoiada na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, não pode ser alcançada pela religiosidade ou pelas boas obras. Essa paz começa a tomar conta do nosso ser quando chegamos ao altar e nos entregamos de corpo, alma e espírito a Deus. Por ter paz não significa não passar por lutas, pelo contrário, exteriormente podemos enfrentar grandes conflitos, mas em nosso interior estaremos tranquilos, pois fomos reconciliados com Deus pelo sangue do seu Filho amado. Então, entenda uma coisa. O que é justificado? Vamos entender essa palavra, né? Primeiro, o pecado ele nos mancha, ele nos condena. Então, o pecado é tudo que é desobediência, tudo que é injusto. Então, uma pessoa que peca, ela vive na injustiça. Então, ela está desobedecendo a palavra de Deus. Então, se ela desobedece, não há como termos paz com Deus. Estamos em atrito com Deus. Mas quando a pessoa ela se arrepende, então qual o caminho que ela deve fazer? Qual o caminho do arrependimento? É Jesus. Então ela confessa o seu pecado, ela abandona o seu pecado, ela se afasta daquele pecado e ela não volta mais a cometê-lo. Então esse é o arrependimento que Deus quer ver em todos aqueles que abandonam o pecado. É o abandono completo, reconhecimento e o abandono. E uma vez que isso acontece, então o sangue do Senhor Jesus nos lava. Então, diante de Deus, né, é como se não tivéssemos mais pecado. Fôssemos livres, apesar de sermos pecadores ainda. Mas fomos, então, inocentados. Porque quando quando Deus olha para nós, ele já não enxerga o pecado. Ele enxerga o sangue do Filho de Deus. Ele enxerga o sangue de Jesus. Por isso que passamos a ter paz com Deus. A paz que a pessoa quer, procura, ela não está em a vida estar boa, ela ter dinheiro, ela ter condições financeiras, mas a paz que a pessoa procura
está em você estar bem com Deus. Você está bem com Deus, você vai ter paz. E essa paz, ela não é retirada com problemas, né? Por exemplo, eu tenho paz, mas eu já enfrentei muitas lutas, problemas, mas nenhum deles tirou minha paz, porque essa paz foi dada pelo próprio Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo que está dentro de mim. Então, essa paz que você precisa ter. 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Comentário: na esperança da glória de Deus. A esperança aqui retratada por Paulo tem um significado muito expressivo, porque ela não nasce de um sentimento, e sim de uma convicção firme naquilo que Deus prometeu. Portanto, não é algo vago que possa dar margem à dúvida. A esperança da glória divina vem pela certeza do livre acesso que passamos a desfrutar na presença do Altíssimo, no momento em que nos reconciliamos com Ele por meio da fé no Senhor Jesus. A fé que traz justificação e reconciliação com Deus é a mesma que produz a paz e a esperança. Essa fé é o combustível dos cristãos autênticos que, perante as lutas e as aflições que sofrem, permanecem firmes e inabaláveis. Então, você veja aqui nessa palavra aqui, ó, temos entrada pela fé. Nós aceitamos Jesus pela fé, nós somos perdoados pela fé, e essa fé que vem do Espírito Santo em nós não é uma fé natural, mas uma fé sobrenatural. Ela nos faz e nos torna poderosos para alcançar os resultados que queremos nesse mundo. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, quem, em sã consciência, fica feliz nas tribulações, Somente alguém que tem o Espírito Santo. Por que as tribulações? A tribulação que nós vivemos nesse mundo, as dores desse mundo, é terrível, mas elas nos produzem a fé, ela nos faz ser sábios, elas nos torna pacientes, ela nos torna fortes, Então, se nós temos paz com Deus, ainda que vivamos muitas tribulações, nós vamos ter uma fé sólida, uma fé madura, Uma pessoa que chega na fé agora, ela ainda é um bebê na fé, então ela está engatinhando, ela não tem noção de tudo. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai caindo, ela levanta, ela se magoa, ela cicatriza, então ela vai se tornando cada vez mais e mais forte. Então, assim também, Nós estamos nesse crescimento espiritual dia após dia. Então ele fala que a tribulação, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, Nós nos tornamos pacientes. Hoje nós vivemos numa modernidade que tudo é o imediatismo, Tudo é para ontem, tem que ser rápido, Tudo tem que ser ligeiro, mas a tribulação nos faz ter que esperar, paciência, Porque nela não podemos fazer nada a não ser e, sobretudo, confiar em Deus. No 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Veja que uma coisa, ela vai ligando a outra, e o amadurecimento aqui da fé, Porque a paciência gera a experiência, Você já se torna experiente, você já enfrentou outras lutas, elas passaram, você saiu melhor daquelas lutas, agora você continua nessa batalha, E a experiência, a esperança. A esperança, ela tem um significado também de fé, A nossa fé é aprimorada, ela é desenvolvida quando nós passamos pelas lutas. No 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, primeira coisa, não há confusão. A pessoa ela tem consciência do que é certo e o que é errado, ela sabe onde ela quer chegar, então ela tem um propósito de vida. Segunda coisa, o amor de Deus derramado em nossos corações. É esse amor de Deus em nós que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas, não colocamos outra coisa no lugar de Deus e
Segunda coisa, também importante, esse amor que é dado pelo Espírito Santo, o poder da fé nos traz esse amor de Deus em nós, nos faz perdoar o nosso próximo, mesmo que ele nos tenha ofendido, orar por aqueles que nos fez o mal, amar, né? Eu não digo amar no sentido de você conviver com a pessoa que te fez mal, mas você querer o bem da outra pessoa que te fez mal. Então, porque amar quem você ama, né? O pai, a mãe, o filho, a filha, é fácil, né? Agora, amar os nossos inimigos foi o que o Senhor Jesus falou, nos orientou a isso. Então, essa é a fé que Deus quer que tenhamos. Esse amor de Deus em nós, esse amor nos torna tão felizes, né? O comentário que faz do 3 ao 5, o bispo diz assim: nos gloriamos nas tribulações. As exortações de Paulo sobre as tribulações fortalecem os cristãos romanos durante as grandes perseguições que enfrentaram. Nesse período, eles sofreram as mais terríveis barbáries humanas pelas mãos do imperador Nero. A morte de muitos, por exemplo, serviu de espetáculo nas arenas de Roma. Além disso, eram hostilizados pela população e tratados como lixo pela sociedade. Contudo, nada disso abalou a fé dos fiéis, porque todos eles se mantinham firmes na certeza de que receberiam a coroa da vida. Deus permite que passemos por tribulações, injúrias, calúnias e perseguições pelo nome do Senhor Jesus, para que a nossa fé se torne cada vez mais pura e preciosa. Não há nada que produza mais perseverança, confiança, esperança, maturidade espiritual e experiência com Deus do que as tribulações. E graças a Deus a ela, né? Por isso, né, eu volto lá no versículo 2, né? Não, 3, ele fala, também nos gloriamos nas tribulações, porque o que ela produz para nós dá um efeito tão reformador e transformador que vale a pena, né? Hoje, quando eu lembro daquilo que eu passei no passado, eu vejo o quanto me fez bem, o quanto isso me fez amadurecer na minha fé. Mas eu digo para você que no momento em que eu enfrentava as minhas lutas, elas pareciam que nunca iriam terminar, eu sentia como se era o meu fim, mas era apenas um sentimento. Deus estava ali me provando para que eu fosse aprovado. 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, fraco por quê? Por causa do pecado, né? O pecado nos enfraquece. A fé pura, o coração puro nos fortalece. Então, nós éramos fracos, mas ele morreu a seu tempo pelos ímpios, por mim, que eu era ímpio. Eu levava em mim a culpa do meu pecado. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, a ira está reservada àqueles que amam o pecado e que se conservam no pecado. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quem precisa de reconciliação? Quem estava brigado. Então, o pecado nos separou de Deus, mas o Senhor Jesus nos reconcilia. Por isso, a paz, né? É como no casamento. Quando o casal está brigado, né, não tem paz. Nós costumamos dizer para o casal não aceitar ir para a cama para dormir ainda estando brigado. Resolva-se, né? Então, assim também. Como que eu posso viver a vida aqui na Terra tão curta, né, tão pequena, ainda estando de costas para Deus, né? Então, me volto para Ele. A reconciliação nos faz voltar para Deus. Por isso que a Bíblia diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quando Deus se torna para nós, então
nós andamos na presença de Deus. 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Comentário: por um homem. Este homem em questão é Adão. Quando ele desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. O resultado da sua transgressão foi tanto a morte física quanto a morte espiritual, que passou também por toda a humanidade. Porém, a morte só tem domínio sobre a vida de um pecador, enquanto este permanece nas suas iniquidades. Afinal, os que se arrependem e se entregam ao Senhor Jesus têm como garantia a vida eterna. Quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela passa a viver em novidade de vida, pois recebe uma nova natureza, a natureza divina. E essa natureza divina que nos torna como Deus, né? A imagem devolve para nós a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus que foi perdida por Adão quando ele desobedeceu a Deus. Então, ele se tornou a imagem da rebelião. O Satanás também tem essa imagem, porque ele se rebelou contra Deus e por isso foi destituído, ele perdeu a sua glória. E ele veio ao mundo, a Bíblia lá em Apocalipse até diz que ele desceu à terra com muita fúria, porque ele não tem amor ao ser humano. E ele, na verdade, o ser humano é uma ofensa para ele. Então, quando ele maltrata o ser humano, quando ele machuca o ser humano, na verdade ele quer fazer isso para mostrar para Deus que ele pode fazer isso na vida daqueles que ainda não têm a presença de Deus. Mas ele diz no 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a ofensa de Adão, o pecado que nós ofendemos a Deus, agora se torna a nossa bênção, se torna a nossa libertação, né? Deus nos libertou pela sua graça e misericórdia da opressão do pecado. Por isso que a graça, ela superabundou sobre o ser humano quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou? Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O comentário que vai do 15 ao 19 diz pela ofensa de um. Essa ofensa aqui mencionada significa o pecado cometido por Adão, que o levou à queda. Pela desobediência dele, todos os homens, sem exceção, ficaram suscetíveis à maldição do pecado. Mas, mediante a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, a humanidade se tornou justa aos olhos do Altíssimo, porém, não de forma incondicional. Pois para alcançar a justificação é preciso que a pessoa creia inteiramente no sacrifício do Filho de Deus e viva de acordo com a sua palavra. Então, se pela ofensa de Adão entrou o pecado, entrou a morte,
o sofrimento, a dor, a tristeza. Então, é justo que quando o Senhor Jesus morreu por nós, né, e aqueles que aceitam a Jesus e se entregam a Ele, recebam agora a vida eterna, né? Já em vida. A vida eterna, a paz, a alegria, o gozo, né? A vida transformada. É isso que está à sua espera. É isso que o ser humano precisa compreender. Porque se ele tiver Jesus, ele tem tudo na vida dele. Se ele não tem Jesus, ele continua sem nada, vazio. A escolha é sempre nossa, é sua, e você tem que fazer a sua. O tempo está passando. Não deixa o tempo passar e você ficar sem a presença de Deus. Até o próximo vídeo.